Então vamos aos ingredientes da esponja. 150 ml de água. A água é morninha, mas é um morninho que é menos do que uma mamadeira de bebê. É só quebrar o gelo dela mesmo, porque se você arrumar quente, ela pode matar o seu fermento, tá? Aqui eu tenho 100 gramas de farinha de trigo. 100 gramas de farinha de trigo, para quem não tem para pesar, é mais ou menos umas 5 colheres de sopa, assim, ó, tá? 100 gramas de farinha de trigo e 20 gramas de fermento seco, fermento seco biológico. Esse fermento aqui, ó, tá? No caso aqui eu tenho 2 pacotinhos. Então é isso. Agora o que eu vou fazer? Eu vou colocar o fermento, a água e vou peneirar aqui em cima a farinha para ela ficar bem soltinha, tá? Bom, agora eu vou misturar tudo aqui muito bem. E vou cobrir essa vasilha aqui com um papel, um plástico. Vou cobrir aqui com um plástico e deixar no meu micro-ondas desligado. Dentro do micro-ondas ou de um forno vai servir como uma estufa. O micro-ondas e o forno. Desligado por aproximadamente 1 hora, por aí, tá? Não precisa ser, uns 40 minutos por aí. Vou deixar essa esponja aqui, mostrar pra vocês como que ficou a esponja, tá vendo? E depois eu vou mostrar quando ela estiver pronta, ela vai drobar de volume, tá bom? Então é isso, agora eu vou cobrir aqui com um plástico. Pode ser uma sacolinha assim, ó, vendo? E vou colocar dentro do micro-ondas, é isso. Gente, então tá aqui, ó. A esponja que eu fiz, né? Que vocês viram as bolinhas dela, tá vendo? Quanto que ela cresceu aqui. O restante da farinha de trigo que eu tinha tirado, já tinha tirado 100 gramas para fazer a esponja, né? Agora aqui tem 900 gramas, então o restante. Essência eu não vou usar. Eu vou usar raspa de laranja e de limão, porque essas essências industrializadas nada mais é que limão, laranja e abacaxi. A essência de panetone é laranja, um concentrado de laranja, limão e abacaxi, o sabor, tá? Esses 3 sabores juntos. Então aqui eu tô usando raspa de laranja e de limão, no lugar da essência, 1 colher de sopa. Aqui eu tenho 100 ml de suco puro de laranja. Aqui eu tenho 200 gramas de açúcar. Aqui eu tenho 2 colheres bem generosas de leite em pó. Aqui eu tenho 8 gemas. Uma estourou ali, mas é 8 gemas. Aqui eu tenho 200 gramas de margarina. E aqui eu tenho 4 colheres de sopa de mel. Se você não tiver o mel, pode ser aquela glucose de milho, 2 colheres, tá? Então, esse mel serve para deixar o panetone molhadinho. Ou se não tem o mel, pode ser a glucose de milho. Então vamos lá, né? Vamos começar. Aqui na minha panela, na minha vasilha, eu vou colocar a esponja. Olha como que ficou. Ó, vou colocar a esponja.
restante do trigo eu vou peneirar para minha massa ficar assim fofinha. Vou colocar aqui o açúcar, o leite em pó, a manteiga. Gente, eu tô usando manteiga com sal. Se você for usar manteiga sem sal, coloque uma pitada de sal, tá bom? A essência. Pode misturar todos os ingredientes. Só deixa por último o caldo da laranja, as 8 gemas. Por que gemas sem clara? É porque a clara é o que faz o panetone ficar ressecado, tipo sopa. E aqui o mel. Agora, quem tem batedeira pode usar batedeira. Eu não tenho batedeira, então vou na mão mesmo. Eu vou misturar tudo aqui e misturando o caldo da laranja conforme preciso. Vou jogar, depois de começar a misturar, vou jogar tudo aqui na minha bancada e vou sovar essa mistura aqui mais ou menos por uns 10 minutos, tá? É até eu espichar a massa e ficar aquele ponto de véu. Assim que sovar, rasgar, sovar muito, tá? Então, quando tiver no ponto, eu volto para mostrar para vocês verem como que eu faço. E vou ir colocando um pouco o caldo da laranja, tá bom? Esses são todos os líquidos. Então, gente, até uns 15 minutos que eu tô aqui. Eu tive que colocar uns 100 ml a mais de água. Eu acho que depende muito do ovo e da umidade da farinha. Então agora já tem uns 15 minutos, ela não vai soltar da bancada mesmo, é assim mesmo que eu quero a massa. E o ponto do véu que eu falei pra vocês é esse aqui, ó. Quando vocês pegam a massa e faz assim, ó, ela fica, tá vendo? Abrindo assim, ó. Então aqui agora eu vou tirar minha massa daqui, vou colocar ela numa vasilha. Se você tiver uma varanda aí que pega sol, pode colocar na vasilha, num saco dentro, e coloca a vasilha numa sacolinha, leva pro sol e deixa lá mais ou menos umas 2 horas. Essa massa que crescer do jeito que ela tá aqui agora, tá? É isso que eu vou fazer. E se você não tiver sol, pode colocar do mesmo jeito uma vasilha dentro da sacolinha. E aí você leva e coloca dentro de um forno ou do micro-ondas, tá? Deixando lá por 2 horas, até que essa massa aqui cresça e droba de volume. Então, gente, enquanto a minha massa cresce lá, eu coloquei aqui de molho na água com açúcar as frutas cristalizadas e as uvas passas, tá bom? E vou deixar aqui de molho enquanto a massa lá cresce. Tem 200 gramas de cada uma, tá? E eu já ensinei a fazer já tem um vídeo meu aí no canal ensinando a fazer as forminhas de panetone. Caso você não tenha, então hoje eu vou ensinar a fazer outra. Você pega o mesmo pote, um pote desse que vem com azeitonas, coloca um pedaço de papel manteiga assim no centro, vem com um pedaço de papel alumínio, coloca também no centro e faz assim, ó. Tá vendo? Ó.
Agora é só tirar, recortar as bordas aqui. Ó, tá vendo? Tem outra forminha aqui, ó. Facinha, mais fácil do que a outra ainda. Agora, pra ela ter um pouquinho de segurança, eu pego um grampeador e vou grampeando aqui, ó. Tá vendo? A beiradinha dela aqui, ó. Ó, tá aí, ó, uma forminha prontinha. Ó, depois do tempo aí esperado, né, que eu coloquei a massa no sol, vou mostrar pra vocês como ela ficou. Ó, tá vendo? Ficou assim fofinha, ó. Agora eu vou untar a minha bancada aqui com um pouquinho de óleo, só um pouquinho mesmo, só pra a massa não pregar. Ó. Vou colocar a minha massa novamente aqui. Olha que delícia. Tá? Vou colocar minhas frutas aqui para escorrer e com o rolo eu vou abrir essa massa aqui, ó. Vou pegar as minhas frutas aqui que já tá escorrida, né? Jogar aqui em cima. Espalhar bem. Gente, no caso, eu vou fazer o chocotone e o panetone. Mas eu amassei 2 medidas, tá bom? Eu tenho outra massa de outro quilo de farinha crescendo lá fora. Vou mostrar depois vocês como eu faço o chocotone. E aqui agora eu vou enrolar como se fosse um rocambole. Ó. Ela tá um pouco pregando, mas é assim mesmo, tá? E vou partir essa massa ao meio. E cada parte dessa eu vou partir por mais 2 vezes. Ó, 1, 2, 1, 2. Eu tenho aqui 6 pedaços. Agora eu vou fazer assim, drobar essas partes aqui pra baixo. Vou colocar dentro das forminhas. Não precisa untar, tá? Não precisa nada. Apertar ela aqui ao meio. E com o estilete, deixa eu ver se vai dar aqui pra vocês verem direitinho. Ó, com o estilete, eu vou partir, fazer uma cruz aqui, ó. Tá dando pra vocês verem assim, ó. Tá bom? E vou levar novamente essa massa para o sol, tá? Mais umas 2 horas. Descansar mais umas 2 horas. Vou colocar em um tabuleiro e vou levar para o sol, em uma assadeira, né? Levar para o sol e deixar lá mais 2 horas descansando, antes de eu levar para o forno. O chocotone, que se chama chocotone, eu
processo. Olha que beleza que ficou a massa. Vou colocar a massa aqui na bancada que já tá, ó, fofinha por dentro, olha. Na bancada que tá aqui untada já, né? Vou abrir ela com um rolo. Pronto, tá aqui aberta. Bom, nessa hora, a maioria das pessoas usa gota de chocolate. Gotas de chocolate forneado. Eu não vou usar gotas de chocolate. Eu vou usar 200 gramas de chocolate granulado. Por que que eu prefiro chocolate granulado? Porque eu acho que ele mistura 99% melhor do que as gotas de chocolate. As gotas de chocolate, quando você parte o panetone, ela tá pra aqui e pra ali assim, ó. Agora esse aqui não, esse aqui fica nele todinho, ó. E eu tô usando 200 gramas de chocolate granulado. Se você quiser usar gota de chocolate, pode usar as gotas de chocolate. Eu não gosto, eu prefiro o chocolate granulado, tá? Eu faço aqui a mesma coisa que eu fiz com as frutas. Uma aqui, espalhei aqui todinho. E vou fazer a mesma coisa, um rocambole aqui, ó. Aí depois, se você quiser ele com mais chocolate, você pode trufar ele. Fazer um panetone trufado. Ó, vou fazer do mesmo jeito, vou partir em 6 pedaços no meio. Depois, esse aqui em 3. E fazer o mesmo processo que eu fiz com o outro, tá? Então é isso. Eu vou desligar aqui para o vídeo não ficar muito comprido, né? E depois, na hora de assar, eu volto para mostrar para vocês. Então, gente, olha aqui que maravilha. Cresceu que tá quase saindo da forminha, tá vendo? Esse é os panetone. Depois que cresce, ele... quer dizer, chocotone. Depois que cresce, ele estoura. Aí não joguei o chocolate aqui em cima, tá? Só porque eu dei aquele... Parti ele assim, né? No meio, igual eu mostrei pra vocês. E depois que cresce por si só, ele já sai as coisinhas pra fora, né? Então é isso. Agora, o próximo passo, aqui eu tenho uma gema batida. Com um pincel, um papel toalha, você vai molhar aqui, sem pressionar, tá? Pra ele não abaixar. Você vai sujar ele aqui em cima, assim, ó, sem pressionar. Porque senão ele vai abaixar e nós não queremos isso. Agora essa massa tem que ficar quietinha. Isso aqui é pra ficar douradinho, tá? Vou fazer assim em todos eles. Enquanto isso, gente, o meu forno já tá ali aquecendo em 180 graus, 10 minutinhos, tá? Já tá pré-aquecendo, porque eu vou colocar eles lá no forno pré-aquecido, 180. E depois de 15 minutinhos que ele tiver no forno, eu vou baixar meu forno para 150. Eu quero que ele asse bem devagarzinho, para que ele não queime por cima e fique assadinho por dentro, tá? Então, depois de 15 minutinhos que eu colocar lá no forno 150, eu vou abaixar o forno para
Depois de 15 minutinhos que tiver lá assando no forno 180, eu vou baixar meu forno para 150, tá? Bom, gente, agora que eu já passei a gema aqui em todos eles, eu vou pegar a margarina aqui, ó, e vou pôr um trequinho de margarina aqui, ó, em cima, um trequinho mesmo, na pontinha da colher, tá vendo? Vou pôr um trequinho em cima de cada um aqui, ó, em cada um deles, assim, na medida que eles for assando, essa margarina vai derreter e impedir que o meu panetone fica com aquela crosta dura, tá? Então é isso. Agora aqui, depois que eu fizer aqui em todos eles, né? Eu vou levar pro forno. Gente, agora depois de assado, olha como ficou. Ficou parecendo uma flor, olha. E tá aí, você vai falar, deu muito trabalho, sim, os de frutas. Deu muito trabalho, mas agora eu tenho 12 panetones. Agora eu vou esperar que tá muito quente, esfriar um pouco. Vou mostrar a vocês como eu retiro a embalagem e coloco ele em uma embalagem lindinha, onde eu posso presentear e fazer uma apresentação bonita para vocês verem, para as pessoas verem, né? E depois eu vou partir um aqui para vocês verem como que ficaram por dentro, a textura, tá bom? Então, gente, eu tenho aqui 6 panetone e 6 chocotone. Eu vou abrir um de cada um para vocês verem como que ficou por dentro, tá? Aqui, ó, vou abrir primeiro o chocotone. Eu vou tirar aqui a embalagem dele, né? E vou abrir, vou tirar um pedaço aqui para vocês verem. Gente, tá meio quente por dentro. Eu quero mostrar aqui pra vocês. Ó. Tá vendo? Ele fica com a mesma maciez daquele panetone famoso comprado, né? Fica todo cheio de chocolate por dentro. E o sabor é idêntico àquele panetone da Balduco. Fica maravilhoso, delicioso. Agora, eu vou abrir aqui o panetone. Vou tirar a embalagem aqui para vocês verem como é que ele fica. E o cheirinho? Nossa, que delícia! Olha para vocês verem. Olha. A maciez. Olha pra isso. Gente, é bom demais mesmo
vocês não têm ideia. Depois eu vou mostrar como embalar um. Vou pegar aqui pra vocês verem pertinho. E o sabor é idêntico, molhadinho por dentro. Olha o chocotone. É como eu disse, o chocotone feito com chocolate granulado, olha, é maravilhoso. Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima receitinha.